Oi, eu sou a Anne, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ter lido aí no título, o vídeo de hoje vai ser ensinando a desenhar olhos de anime e mangá. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem mais partes mostrando de mais estilos e mais personagens, deixem aqui nos comentários também, eu vou estar adorando fazer. E é isso, gente, pra intro não ficar muito grande, eu vou ficando por aqui. O tutorial, como sempre, vai ser usando um lápis simples e folha sulfite para não dar complicação. Então eu vou começando a fazer o olho mesmo aí, como vocês podem ver. Eu vou começar com um estilo bem clássico e vou fazer dois aí para vocês. Como vocês podem perceber, a medida entre um olho é um olho. Vocês podem reparar isso no rosto mesmo de vocês. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nessa hora de espelhar os olhos, né? Então é só você seguir essa medida que vai dar tudo certo. Lembrando que uma parte do corpo sempre é maior que a outra. Tenho certeza que mesmo sendo um mangá, não vai ter problema se um lado sair maior que o outro, pouca coisa, sabe? Até porque você tá desenhando à mão, ou seja, ser 100% simétrico é meio impossível, sabe? Como eu tô fazendo um olho feminino, eu puxei aí esse delineado. Então a gente começa a desenhar eles. Como eu disse, eu decidi fazer aquele traço bem mais clássico, bem dos anos 90, se eu não me engano, que era bem comum ter esse olhão de anime, né? Então eu comecei fazendo a íris, então eu fui fazendo o que compõe dentro do olho. Essas coisinhas maiores é o que a gente faz no reflexo quando a gente tá colorindo. Então, se você for colorir, saiba que isso é um reflexo. Você pode colocar de uma cor mais clara, que compõe o olho, que fica bem interessante. E aí, por cima, também é outro reflexo também. Então, é bem fácil, bem interessante aí. Como vocês podem ver, é um olho bem simples mesmo. Eu, no caso, preferi colocar os cílios, mas se você não quiser, não precisa pôr, é só porque eu acho que fica um charme, dá um efeito diferente, um efeito de cuidado também com o personagem, se for uma personagem bem feminina mesmo. Então, eu acho que mão não faz, sabe? E esses risquinhos aí pra gente representar as pálpebras, porque no anime a gente geralmente não coloca tudo. Então, eu venho apagando as marcações, aí também uma borracha super comum. Expliquei que na minha cidade eu não acho limpa-tipos por nada, né, gente? O segundo tipo de olho, eu me inspirei no Naruto, achei super justo, né? E é um olho que é muito simples, confesso que eu já tive muita dificuldade para fazer ele quando eu era mais nova, só que hoje eu percebo como que ele é simples, porque é um olho fechado, ele não é grande, mas também não é um olho pequeno, vamos dizer assim, sem vida no olhar, ele é do tamanho ideal. E o Naruto simplesmente tem a íris e a pupila sem nada praticamente, sem muito reflexo. É um olho que, quando você colore, que ele tem um pouco mais de vida, entende? O segredo, basicamente, é você ir prestando atenção na luz e na sombra, sabe? E dando mais marcada com o lápis, eu acho que fica bem legal. E dá pra perceber que é um olho fácil, relativamente muito fácil. Agora, pro segundo olho, eu vou fazer um olho um pouquinho mais caído, que é aquele olhar que alguns personagens costumam ter, principalmente se forem personagens que são anti-heróis, eles costumam ter esse olhar, pelo menos é a visão que eu tenho. Então, sendo assim, eu vou seguir a mesma temática do primeiro olho, que é um olho com uma pupila, íris maior. Sendo assim, a coisa toda é só trazer uma perspectiva, sabe? Então, por exemplo, ó, eu vou estar mostrando aí pra vocês o desenho dentro da íris, que é o mesmo desenho que eu copiei lá do primeiro, mas ainda assim com... Você repara que dá pra ver que ele é um pouco mais amassado, vamos dizer assim? Então, é um olho com menos... Como que eu posso dizer? Não é tão vibrante, sabe? Então, por isso que as coisas ficam um pouquinho mais amassadas. Aí a gente faz uma pálpebra maior, pra gente mostrar que esse olho, ele tem ele não tá totalmente aberto, né? Vamos dizer assim, então fica mais marcado.
O nosso quarto olho, eu me inspirei no Eren de Shingeki no Kyojin. Gente, já foi muito difícil pra mim desenhar esse olho, juro, até uns 3 anos atrás eu não conseguia, hoje eu já consigo com base no treino. E ele é um olho assim, ele é um olho caído, mas é um olho um pouquinho aberto, então vamos caprichar na pálpebra pra mostrar como que esse olhar podia estar mais aberto. Então, eu fui fazendo aí algumas das características que eu vi. Confesso que faz muito tempo que eu não assisti aqui no Kyojin, então pra eu pegar foi um pouquinho mais difícil aí. Mas ele é um olho que contém reflexos também, que você preenche na hora de colorir, seja em preto e branco, seja com o lápis de cor, enfim, o que você estiver usando. E ele é um olho que, diferente dos outros, ele traz realmente um desenho, né? Um padrão de você preencher mais com o lápis na hora aí de ir fazendo. E esse eu também desenhei um pouquinho do que seria uma olheira, né? Então, é interessante, esse traço também é muito legal. Vocês estão notando que eu tô trazendo diferentes traços aí pra... Isso é muito legal no estudo, porque com base que você vai fazendo coisas diferentes, você acaba vendo coisas diferentes. E notem que eu coloquei até um sombreado aí embaixo do olho, ficou realmente muito interessante. O próximo olho eu vou trazer também no padrão do olho lá do Naruto, que é um olho, mesmo que ele seja um pouco maior, vai ser um olho mais feminino, porque a gente vai dar ali um espacinho ali no branco e isso acaba querendo ou não deixando, sabe? Esse olhar um pouco mais feminino por não ser tão marcado o traçado. Vocês podem reparar que agora vocês vão ver anime de uma forma um pouquinho diferente depois desse estudo de olhos. Mas, enfim, é um olho bem simples, como eu tinha dito, não tem muito segredo, é só pra gente ir soltando a mão mesmo. E aí eu fiz uma pálpebra mais marcada, mas como eu tinha dito, ainda assim sem ser tão linear. E os cílios, vocês vão perceber que eu não gostei nem um pouco desses cílios até o final, eu achei que ficou esquisito, então logo apaguei. E é bom fazer o desenho assim, sabe, você ir apagando, você ir percebendo o que você gosta, decidir preencher até o final e fazer os cílios aí mais embaixo, sabe. Eu achei que ficou bem mais interessante para esse olhar feminino, tão aberto quanto o Naruto, sabe. Eu gostei muito dele. Mas, enfim, já tô finalizando ele já. E a gente vai pro próximo. Agora vamos aprender a arte da perspectiva. Isso é algo que todo desenhista vai usar na vida, nem seja uma vez, mas a gente vai usar. Então, como vocês podem ver aí, eu criei o ponto de fuga e fui desenhando com base nesse caimento, porque vai ser um olho de perfil, sabe? Mas vai ser aquele olho mais, vamos dizer assim, ele não é tão clássico quanto os primeiros que a gente fez. É um olho um pouquinho mais atual, sabe? Eu acho que fica assim interessante em certas composições. Quando uma personagem, por exemplo, ela luta, eu acho que é bem legal esse tipo de olho. Enfim, cada olho, querendo ou não, vai combinar com o seu traço, com o personagem que você está construindo, se você estiver fazendo um desenho próprio, sabe? Mas também, se você usar referências, vai acabar ajudando. Enfim, criei aí a pupila bem próximo aí. E notem que ficou uma parte mais escura e uma parte mais clara, né? E aí eu fui dando os meus traços nele, que no caso são esses reflexos desse jeito. Eu confesso que eu gosto bem mais assim, é o meu jeito. Mas vocês colocam com base nas referências que vocês estejam usando, no que vocês quiserem. E o nosso último desenho vai ser de perfil. E aí vocês notem que eu fiz o traçado comum do olho, mas eu cortei ele ao meio, né? Esse estilo mais clássico, ele não é tão trabalhoso de fazer, você não precisa fazer a perspectiva, exceto se você quiser aprender, sabe, nesse caso. Então, eu fui montando aí, mas é bem fácil. Aí a pupila para você fazer fica um risquinho, basicamente. E assim, foi o jeito mais fácil que eu encontrei. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado.